Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, boa noite, né? Boa noite, porque eu tô gravando esse vídeo, já são 18 horas e 39 minutos, do dia 16/4. Bom, a gente tá falando um pouquinho esses dias muito a respeito do divórcio. E o último vídeo que eu coloquei, eu falei que eu ia falar um pouquinho da questão do divórcio referente ao Antigo Testamento, né? E eu encontrei algumas coisas aqui, eu queria repartir isso com vocês, tá? Bom, primeira coisa, quais são as referências que nós temos dentro da palavra de Deus que fala a respeito do divórcio, tá? No Antigo Testamento. Primeira, nós vamos falar então de primeira referência de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14. 24, 14, que diz assim, deixa eu ler para vocês. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, se lhe fará escrito, fará um escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa, tá? Em outras versões, ela tá escrito assim, olha: quando o homem tomar uma mulher, se casar com ela, e se não achar graça aos seus olhos, por haver encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio. Quando os fariseus encontraram com Jesus, lá quando a gente estava lendo no vídeo anterior a respeito de Mateus, eles questionaram justamente essa situação aqui que foi colocada por Moisés. E se a gente for abordar mais o porquê disso? Primeira coisa que nós vamos atentar quando ele fala aqui, olha, quando o homem tomar uma mulher para se casar com ela, quer dizer, ele está falando do momento. Casou nesse instante, sabe quando você casa ali, e ali ele está falando do tempo, do ato consumado em si do casamento. O que ele quis dizer? Ele casou com aquela mulher, tá? E na hora do ato em si, ele encontra nela algo vergonhoso. O que poderia ser vergonhoso naquela época? Ele poderia encontrar nela o quê? Ele descobrir, né, que ela não era mais virgem. Isso naquela época era um ato muito vergonhoso. No ato em si, ele acabou de casar, foi para a lua de mel, vamos falar assim, com ela, e descobriu que ela não era mais virgem, né? Então aquilo naquela época era um ato muito vergonhoso. Hoje em dia, infelizmente, se você fala assim que as meninas de hoje falam que são virgens, isso que é um ato vergonhoso, né? Infelizmente. E ali ele faz uma comparação, muitos rabinos, naquela época, essa coisa vergonhosa que eles falam aqui, eles se referem também a adultério. Então, assim, é muito complicado até mesmo da gente distinguir uma coisa da outra. Mas uma coisa é lógica, tá? Uma coisa é lógica. Quando a gente vai interpretar, por isso que a gente tem que interpretar bem a palavra de Deus. Aqui ele dizendo que quando no ato do casamento, ele descobriu, então o que ele poderia fazer? Ele poderia notificar a família e querer se separar. Ali, o divórcio, naquela mesma hora, ele divorciou, e por causa disso ele estaria livre. Porque aqui, se você começar a ler a partir do versículo 2 e 3, você vai ver que é o seguinte: por causa dessa atitude, ele poderia casar de novo. Por quê? Foi no ato. Ele descobriu essa noite que ela não era virgem, aí no outro dia ele podia ir lá e devolver essa mulher, e aí ele estaria livre com essa carta de divórcio para casar novamente. Assim que foi escrito, essa situação aqui em que Moisés se referiu naquela época. Então,
essa é uma das condições, e esse é um dos versículos que falam. Deuteronômio 24, capítulo 1 ao 4, tá? O outro, que eu quero deixar aqui para vocês também, para nossa meditação, ele diz assim, olha, o outro é Deuteronômio, capítulo 22, versículo 3 ao 21. Vamos lá, capítulo 22, do 13 ao 21. Do 13 ao 21, que diz assim, ó. Até que no título da minha Bíblia fala assim, penas diversos dos pecados cometidos com as mulheres. Quando o homem tomar uma mulher e entrando a ela aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas contra ela e divulgar má fama, dizendo, tomai essa mulher que cheguei a ela, porém não achei virgem. Aqui também ele é bem claro, né? Então, o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais de virgindade da moça e levá-lo-ás para afora dos anciãos da cidade, à porta, né? E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. Eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha. Porém, eis que os sinais de virgindade da minha filha, e estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e castigarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, por enquanto divulgou má fama sobre a virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias, e não poderão a despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da cidade apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui, gente, não tem nem que explicar, né? Aqui é muito claro. Por causa dessa situação, Moisés cria a lei do divórcio. Por causa do quê? Por causa que Jesus referiu aqui, por causa da dureza do coração do homem. O que é essa dureza do coração? É igual ele falou aqui, se fosse um caso, se fosse mentira, né? Esse homem que levantou essa calúnia, ele era punido, né? E se fosse verdade também, essa mulher também era punida. Era punida na frente dos portões da cidade, ela era apedrejada. Quer dizer, não haveria perdão. Por isso que Jesus disse, Moisés, ele cria, dá a legalidade para o divórcio, por causa do quê? Por causa da dureza do coração do homem, naquela época, por causa da falta de perdão. Então, se a gente for esmiuçar com muita clareza, é por isso que eu falo, a gente tem que, a palavra de Deus, ele diz, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente tem que estar muito atento às coisas. Pega a Bíblia, está bem claro. Vamos estudar a palavra de Deus. Então, o que Jesus diz? Que desde o princípio não foi assim. E o que era desde o princípio? Quando Deus instituiu. O que Deus uniu, o homem não separa. Vamos entender isso. É isso que Deus diz, né? Tem uma outra situação que eu quero até colocar aqui com vocês, a respeito de uma passagem que todo mundo também fala, que eu acho importante a gente também colocar também, a respeito de uma outra passagem que está no livro de Malaquias 2:2. Vamos lá? Vou pegar aqui. Gente,
Eu acho muito importante, vocês estão me ouvindo, anotem, anotem todos os versículos, estudem. A gente, vou falar uma coisa com vocês, nós temos que ter, por exemplo, hoje, eu entendo isso, hoje não é tudo que eu ouço ou que eu vejo que me convence. Hoje eu sou uma mulher mais curiosa, eu vou lá, eu quero estudar, eu quero entender o porquê daquilo, né? E isso é muito importante. Você precisa em todo o tempo, principalmente no que se diz, a gente fala da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o quê? Ela é uma bússola, ela é direção para os nossos caminhos. Então é o seguinte, você precisa de pegar e ler, é um manual de instrução para a sua vida, né? Então vamos lá. Onde que eu quero aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, já está até aqui preparado. No último livro do Antigo Testamento, através do profeta Malaquias, Deus fala muito irado contra os sacerdotes de Israel. E em seu protesto ele diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já os tenho amaldiçoado. Malaquias 2:2, tá? Por quê? No capítulo 2 de Malaquias, eles apontam concretamente 3 pecados. Vamos lá. O fazer acepção de pessoas, versículo 9 ao 10. O profanar o santuário casando-se com mulheres pagãs, versículo 11 e 12. E divorciar-se das esposas, versículo 13 e 16. Essa passagem ela é tremenda. Vamos lá? Vamos lá no versículo 13, do 13 ao 16. Nós somos 2. Vamos lá no 13 ao 16. Diz assim, olha. Aqui, ó. Vamos começar a partir do 14, que é melhor. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha contra ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu concerto. Se não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente piedosa. Portanto, guardai-vos vosso espírito, para que ninguém sejas desleal com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Em outras palavras, tem algumas outras traduções que ele já fala bem claro que Deus ele odeia o divórcio. Olha para você ver. Isso não é a segunda opção de Deus. As pessoas acham que Deus trabalha com segundo plano. Deus não trabalha com segundo plano. Porque imagina a pessoa que tem segundo plano, quer dizer o seguinte, você imagina Deus fazendo segundo plano? O Deus, o Todo-Poderoso, fazendo segundo plano? O plano A não deu certo, aí eu tenho o plano B. Você acredita que Deus possa ter segundo plano? Não. Deus ele tem plano, só tem um plano em nossa vida. E a palavra de Deus é que desde o princípio já tinha sido traçado todos esses planos. Então, meus amados, eu acho muito importante a gente estudar a palavra de Deus, conhecer. Eu já disse aqui, vou dizer novamente, a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra, né? E a gente vê quantos, eu acompanho muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, alguns homens, e quantos estão no segundo relacionamento, estão sofrendo.
não encontraram diferença, pelo contrário, né? Então é o seguinte, agora eu vou dirigir a palavra para você que está no deserto e que pensa assim, eu tô cansada, eu não vou lutar mais não, vou ouvir o que as pessoas estão dizendo, vou me dar um jeito de ser feliz novamente, vou encontrar uma outra pessoa, já que meu esposo já encontrou outra pessoa. Pensa bem no que você está fazendo. Pensa bem. Porque é uma coisa você se casar não conhecendo a verdade, você casar novamente sem conhecer a verdade. Agora, outra coisa é você casar conhecendo e sabendo que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, você teve a oportunidade de ser liberto pela palavra, pela verdade, né? E com isso, você simplesmente fechou os olhos. E eu quero dizer que mais abençoado é aquele que obedece a Deus, tá? Você fica aí preocupado com o tempo, achando que o seu esposo já está feliz, já está com outra pessoa. Preocupe primeiro em ver qual que é a vontade de Deus. Quantas pessoas dizem, mas a vontade, não é a vontade de Deus não, porque já tem 1 ano, já tem 2 anos, então essa não é a vontade de Deus. Eu venho te dizer novamente, a palavra de Deus diz: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que tanto você almeja. Amém? Bom, essa é minha palavra para hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra, né? Eu não estou aqui para convencer você, somente o Espírito Santo pode fazer, né? Mas antes de tomar qualquer decisão, sempre estude a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.